Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Olha só que coisa mais linda que nós vamos pintar hoje. Vamos pintar essas cerejas, tão bem delicadas. E aqui esse bule. Olha só como vai ficar lindo. E lembrando que esse projeto aqui é da minha apostila de flores e frutas. É uma apostila que vem com risco, com projetos mais simples, mais fáceis de pintar. Não tem tanto elementos. Olha só, aqui nesse projeto você vai ter 3 cerejas e o bule para pintar. Então, é um projeto que você consegue pintar sem ter dificuldade. Então, é ideal para quem é iniciante e para você que gosta de vender e às vezes precisa de projetos mais simples, que sejam mais rápidos de pintar, para você conseguir vender também no preço menor. Então, às vezes, você tem projetos grandes, elaborados, e precisa vender num preço maior, porque você gasta mais tempo pintando, mais tinta. E esse aqui são projetos menores, para você pintar rapidinho e você pode vender ele, o seu pano de copa, a um preço menor. Então, é uma apostila tanto para iniciante quanto para você que quer fazer projetos mais simples, mas que fique lindo também, para vender num preço menor. Ó, então, vamos começar aqui pelo fundo. Vamos usar lavanda, pode ser o lilás também, e o cinza lunar. E nós vamos usar também poucas cores, para ficar bem fácil, bem rápido. Você pinta rapidinho, você vai pintar aqui os projetos dessa apostila. E nós vamos usar pouquíssimas cores, para ficar bem fácil mesmo. Ó, aqui colocando lavanda, pode usar o lilás bebê. Eu estou pintando ele no tamanho menor, mas você pode fazer no tamanho maior. Tem a opção de imprimir em 2 folhas A4. Esse aqui é o tamanho menor. No tamanho menor, você vai pintar mais rápido ainda. E vai ficar bem delicado. Mas caso você queira fazer maior, para chamar mais atenção, ficar bem grande, tem a opção também. Ó, coloquei o lavanda, vou umedecer aqui o pincel, volto aqui, umedece, tira o excesso de água e volta para dar uma suavizada aqui nesse fundo. Venho até aqui, ó, embaixo com lavanda. Pouquinho do cinza lunar. E volto aqui e misturo lavanda. Aqui embaixo, venho só com o cinza lunar. Pode usar o cinza normal. Às vezes, você não tem o cinza lunar, então, usa o cinza normal mesmo. Ó, umedeci meu pincel. Pode usar também aquarela silk, diluente, que eu estou usando a água mesmo. Para umedecer o pincel, vem aqui. Só não vai trazer o pincel cheio de água, porque vai manchar o tecido. Traz ele úmido. Ó, e o fundo é só isso, cinza lunar e o lavanda. Para pintar o bule, nós vamos usar azul soft, branco e o cinza lunar. Na tampinha, vamos preencher com o azul soft. Pode preencher toda a tampinha com o azul soft. Pode ser também o verde bebê, azul bebê, verde glacial. Não tem problema passar por cima dessas marcações aqui. Depois, a gente faz elas de novo. Pode colocar aqui o azul na tampa todinha.
E quando for tirar o risco, tira com cuidado para não ficar torto, porque às vezes acaba ficando torto. Depois, quando a gente pinta, aí fica bem visível as partes que ficaram tortas. Branco, vamos colocar aqui no meio, bem no meio da tampa. E nessa parte aqui mais de cima, vamos colocar o branco também. Pouquinho do cinza. E vai usando o pincel que fica mais fácil para você. Às vezes o espaço é menor, você usa o pincel menor para facilitar. Ele vem esfumando, ó, deixa mais escuro aqui nessa parte. E aqui você vem suavizando. Aqui embaixo vem também com o cinza lunar. Coloca, limpa o pincel para tirar um pouco da tinta, do excesso de tinta, e suaviza. Aqui tinha aquelas marcações, vem com o cinza lunar fazendo as marcações, não precisa ficar igualzinho que tá no risco. Só você ter uma noção mais ou menos de espaço entre elas e vem fazendo. Agora eu vou puxando para o lado direito, suavizando para o lado direito. Lavo o pincel, vou voltar aqui no meio, coloco um pouquinho do branco. E aqui com o cinza lunar você reforça um pouquinho mais. Bem facinho, só isso mesmo. Nesse cantinho, vamos colocar o cinza lunar. Pode preencher tudo com cinza lunar. Aqui, ó, dentro do bico do bule, aproveita e já preenche também com cinza. E aqui no corpinho do bule, nós vamos preencher com branco. Pode preencher tudo com branco. Eu estou usando, ó, o branco mais diluído para ficar mais fácil de preencher. Se você colocar um branco muito grosso, fica mais difícil para a tinta entrar na fibra do tecido. Você vai gastar mais tinta na hora de preencher. O tecido também fica muito grosso, então tenta usar uma tinta mais diluída. Não precisa ser também muito aquarelada, muito mole, não acaba expandindo. Porque o branco, ele seca bem rápido. Então, não pode também deixar ele duro demais. Acaba secando muito rápido. Aí, vamos preencher aqui
todo o corpinho do bule, preencher o bico do bule com o branco. Já preenchi tudo com o branco, fiz, ó, aqui o bico, a alça, só o branco mesmo. E agora, a gente vem com o cinza lunar, vem aqui nessa parte do bico, pouquinho cinza lunar, e vem esfumando. Aqui o meu tecido, ele tá enrugadinho, porque conforme a gente vai pintando, e ele vai ficando úmido, aí ele acaba dando uma enrugada. Eu estou usando o brim para fazer esse projeto, é um tecido bem gostoso de pintar, só que ele dá uma enrugadinha na hora que a gente começa a pintar, que vai umedecendo com a tinta. Um pouquinho mais aqui, ó, nessa parte aqui de curvinha, ó. Usa um pincel menor, que fique mais fácil para você não... para você preencher sem trazer muita tinta. Preencher não, fazer essa área aqui de sombra. Coloca o cinza lunar e vem esfumando. Passa várias vezes o pincel no mesmo lugar. Você não vai deixar aqui só uma linha aqui bem definida com o cinza lunar. Você precisa colocar e esfumar. Vai voltar com o branco aqui no meio, reforça. Olha só, bem facinho mesmo. E aqui, ó, no meio, nessa partezinha que tem uma curvinha, coloca o cinza lunar, mistura com um pouquinho do branco. Esfuma aqui para baixo. Vou pegar um pincel maior, que é um espaço maior. Traz o excesso aqui para baixo. E aqui, você vem também um pouquinho para cima, mas cuidado para não encostar ali na tampinha. E vem esfumando até acabar o cinza. Não coloca muito cinza, senão vai acabar ficando tudo muito cinza, vai perder aqui essa tonalidade branca. Volta aqui com o branco, reforça. Depois que tiver bem seco, você pode voltar nessas partes aqui, ó, mais branquinhas, e colocar um pouquinho mais do branco. Vai ficar bem bonito. Vem com o branco, reforça um pouquinho mais, não deixa ficar totalmente cinza. Vai ficar mais escuro, mas não tão cinza também. Aqui, ó, perto das cerejas, vem com um pouquinho do cinza, tô misturando aqui com o branco pra não ficar muito escuro. Pode passar por cima do cabinho mesmo, que o cabinho é bem simples de fazer. Vou lavar o pincel pra tirar aqui. Deixa eu colocar mais branco e vem aqui, ó, suavizando esse tom de cinza. Ó, bem facinho mesmo.
aqui na alça, olha, nós vamos colocar o cinza, tem uma marcação, vem aqui, coloca o cinza e puxa para baixo. E vem esfumando. Vocês gostam de pintar bolha? Eu acho muito legal. Pra mim, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de pintar, é bule, louça, xícaras, né? Bule, xícaras, tudo assim que tem a ver com louças, eu acho muito gostoso de pintar. Ó, vim com o branco e misturei aqui com o cinza lunar. Nessa outra parte aqui, cinza lunar também. Acho que a louça deixa a pintura muito delicada, destaca também as frutas. Aqui deixa bem esfumado. Vai acabando aqui, ó, esse cinza, fica bem clarinho. Dá o pincel pra tirar a cor cinza, volta com o branco nessa parte aqui de cima e deixa bem branquinho. E aí, depois que secar, você volta com o branco de novo, nessas partes que estão bem branquinhas, e reforça, vai ficar muito lindo. Olha só, então, é só isso aqui, e ficou muito bonito. Aí, nós vamos usar aqui o cinza lunar. Vou diluir um pouquinho, tô colocando água. Não pode ser água da torneira, tem que ser água mineral para não estragar a tinta, senão ela acaba estragando. E aqui com a pontinha do pincel, a gente vem fazendo umas bolinhas, bem fácil mesmo. Você pode usar stencil de arabesco, de florzinhas, de frutas. Pode usar a imaginação, a criatividade. Não precisa todas ficar do mesmo tamanho. Não tem, assim, uma regra. Você pode fazer maiores em menos quantidades. Aqui, vamos fazer um pouquinho também. Só no bico e no corpinho do bolo. Vamos deixar aqui o bule secando e depois a gente pode voltar e reforçar as partes mais clarinhas. Vamos pintar as cerejas. Na cereja, nós vamos usar o branco, vermelho vivo e aqui o vermelho profundo, mas pode ser o púrpura. Então, nós vamos usar poucas cores para ficar bem facinho. Venho aqui com branco, no lugar do branco pode usar também o rosa bebê. Não lavei o pincel, vem com vermelho vivo. E com vermelho vivo, vou preencher aqui o restante da cereja.
É uma pintura bem simples, só que fica muito bonita. Então, não tem nada difícil, nada complicado, pouquíssimas cores. Olha aqui, vermelho profundo. Aqui embaixo, vamos colocar um pouquinho do vermelho profundo. Deixa mais curvadinho, vai seguindo aqui o desenho da cereja. Vamos fazer uma sombra. Coloca o vermelho profundo, passa várias vezes, ó, o pincel, tá vendo? No mesmo lugar. E olha só como que já ficou bem bonita. Volta com o branco, coloca e esfuma. Um pouquinho mais do vermelho profundo. Pode ser o púrpura, se você não tiver o vermelho profundo. Usa o que você tem aí. Vamos para outro, ó, vermelho, branco. Coloca o branco na onde vai ficar mais clarinho. Nas laterais, para destacar bem aqui essa cereja. Não precisa lavar o pincel, vem preenchendo com o vermelho vivo. Não deixe o branco secar. Usa uma tinta mais diluída e vem rapidamente, colocou o branco, você já vem com o vermelho. Preenche bem aqui o contorno, para a cereja ficar bem redondinha, bem definida, bem bonita. É muito gostoso pintar cereja. Lembra um pouquinho a maçã, só que eu acho que a cereja é mais fácil. E agora, vamos fazer aqui a profundidade com o vermelho profundo. Aqui, pode deixar mais escuro mesmo, precisa esfumar muito. Um pouquinho do vermelho profundo aqui embaixo. Ó, aqui no meio. Entre, tá vendo? Aqui a gente colocou o branco, aqui a gente colocou o branco. Então, entre essas partes que colocamos o branco, pode vir com um pouquinho do vermelho profundo. Lava o pincel e volta, reforça aqui essas partes mais clarinhas. Ó, vai acabando aqui pra cima do vermelho profundo. Depois, a gente pode reforçar um pouquinho mais essa parte branca para ela ficar bem destacada. Vamos para a última. É uma pintura bem rápida, muito gostosa de fazer. Você vai gostar bastante de pintar. Muito prática, poucas cores. Coloca a espuma e... Ó, aqui acabei encostando a tampinha, porque o meu bule ainda tá úmido. Então, se você estiver pintando assim bem rapidinho, cuidado para não fazer igual eu, que encostar no bule e acabar manchando, mas depois eu arrumo.
Vem com vermelho. E se caso acontecer de manchar assim, não se desespere, fique tranquila. Aí você vem com cuidado, devagarzinho e arruma. Às vezes a gente fica desesperado, e agora? O que que eu vou fazer? Manchou. Principalmente quando a gente não tem muita experiência, tá começando, e aí mancha as primeiras vezes, fica desesperado. Mas fica calmo, vai dar certo. Só voltar depois ali, com as cores do fundo, na parte que manchou aqui, aí tampar. E bem devagarzinho que consegue tampar. Vermelho profundo aqui dentro, onde vai sair aqui o talinho. Esfuma um pouquinho para fora. E aqui nessa parte de baixo também, coloca vermelho profundo. Olha só como é bem fácil. Vamos lavar o pincel e retocar aqui essa parte para ela ficar mais clarinha. Se o seu branco estiver bem grosso, ele vai ficar bem forte aqui. Então, deixa ele mais diluído para não ficar tão forte na hora de você preencher. Aí, depois, para reforçar aqui esse brilhinho, você pode usar, se tiver um branco um pouquinho mais grossinho, que aí vai ficar mais legal. Olha só. Aqui, com o pântano, pode ser o sépia, o rústico ou o verde oliva, a gente vem fazendo aqui o talinho da cereja. Deixa bem fininho para ficar bem delicado. Ó, deixa encostadinho aqui, ó, nessa divisão entre a parte mais clara e a parte mais escura, porque ele sai lá de dentro. E aí, você tenta deixar mais fininho possível que você conseguir. E olha só, bem fácil mesmo. Agora, nós vamos usar o telha, pode ser o cerâmica, caramelo, siena natural. E aqui, o terra queimada, pode ser também o sépia, o rústico, se você não tiver terra queimada. E um pincel pequenininho, vamos fazer aqui o detalhe na bordinha do bule. Ó, bem devagar, tenta deixar tudo na mesma largura. Bem fazendo aqui essa viradinha. Primeiro eu coloquei a cor mais clara, preenchi tudo com a cor mais clara. E vem com o terra, ou o sépia, rústico, o que você tiver aí. Aqui nessa viradinha vai acabando aqui para o centro.
E com um pouquinho do branco, vem aqui fazendo alguns pontinhos mais clarinhos. Depois, você pode voltar e retocar. Vem aqui também no bico do bule com o telha. E um pouquinho do terra queimada aqui, pertinho do contorno. Com o branco, ó, você vem aqui e faz um pinguinho por cima. E termino aqui de preencher com o telha e o terra queimado. Olha só, já deixei secar bem a pintura. Aqui eu passei o tecido, tá vendo? Ele volta ao normal. Então, se você for usar o brim e ele encolher um pouquinho, enrugar, depois que você terminar a pintura e tiver seca, é só passar que ele fica normal de novo. Aí, eu passo o lado avesso da pintura, pra não correr um risco de acabar esquemando ou estragando, passo pelo lado avesso e ele volta ao normal. E aqui, ó, depois que secou, nós vamos voltar, ó, com o cinza lunar para retocar aqui algumas partes que eu quero que fique mais escura. Então, volta com o cinza lunar, usa um pincel menor, para não correr o risco de trazer muita tinta. E são só algumas partes que vai reforçar com o cinza lunar. E aí, você vem de pouco a pouco para não ficar muito forte, porque agora tá mais seco, no meu caso tá bem sequinho. Então, se você colocar muito cinza, ele fica bem forte. Ó, e aqui em alguns lugares, vou deixar um pouquinho mais escuro. Precisa tá seco, porque aí a gente pode passar aqui por cima dos pinguinhos e não vai manchar. Bem pouco cinza lunar mesmo, não vai colocar demais. Ó, vamos reforçar aqui essa parte da alça, deixar o cinza mais escuro. Se você não tiver o cinza lunar, use o cinza normal, vai ficar bonito também. Vem com pouquinha tinta no pincel, conforme você percebe que precisa colocar mais, você vem colocando. É mais fácil a gente colocar de pouco a pouco, do que depois colocar muito e precisar tirar. Ó, vem aqui pertinho das cerejas. E deixa um pouquinho mais escuro, mas é pouca coisa. Aqui embaixo, ó, eu já reforcei. Às vezes, fica algum cantinho faltando tinta, fica branquinho. Aí, você volta e tampa, não deixa faltando tinta. Precisa cuidar do acabamento, pra a pintura ficar mais bonita. Vamos lavar o pincel pra tirar a cor cinza. E com o branco, vamos destacar mais aqui algumas partes de luz.
Se você estiver pintando assim, pequenininho, como eu tô pintando, você usa um pincel menorzinho, número 2, número 4 ou 0, para facilitar. Às vezes a gente pinta um espaço bem pequenininho e usa um pincel muito grande. Acaba, às vezes, dificultando. Ó, deixa a tinta só mais de um lado do pincel e vem aqui fazendo esse detalhe. Aqui na alça, vamos reforçar também. Aproveita agora para fazer o acabamento, deixar o contorno bem feitinho. Porque às vezes quando a gente tá preenchendo, não fica bem certinho. Então, você aproveita que agora é a hora de deixar o contorninho bem preenchido, bem feitinho. E aqui coloca um pouquinho do branco, mas não espalha muito, deixa mais aqui nessa parte e as outras áreas aqui vão ficar mais escuras mesmo. Ó, aqui no bico já tá seco, vamos voltar, não tem problema passar por cima dos pinguinhos. Quando a luz, ela reflete ou bate em alguma coisa, ela pega tudo que tá ali. Pode ser um desenho de flor, que seja, então vai ficar mais clarinho do mesmo jeito. Então, aqui você pode passar por cima. Olha, ele não vai tampar tudo, só vai ficar mais clarinho. E lembrando que a minha tinta, ela tá bem diluída, então ela não vai tampar mesmo. Ó, fica bem transparente. Se a sua tinta estiver muito grossa, ela vai tampar um pouquinho mais aqui, essas bolinhas. Então, deixa mais diluído. E aqui desse outro lado, reforça o branco, aproveita e já arruma também o contorno. E vem puxando um pouquinho mais para dentro. E depois que der uma secada, esse branco ele fica mais transparente, então as bolinhas ali acabam ainda aparecendo um pouco mais. Na cereja, vamos usar aqui o vermelho profundo para reforçar um pouquinho as áreas de sombra. Mas é bem pouco, não precisa colocar muito. Se você colocar muito e achar que ficou muito escuro, volta com um pouquinho do vermelho vivo e deixa mais clarinho. Aqui nas áreas de profundidade, pode colocar um pouquinho mais também do vermelho profundo ou púrpura, caso você esteja usando púrpura. Olha como deixa mais bonita a cereja. Agora, vamos lavar aqui o pincel. Volta, suaviza um pouquinho. Lava bem para tirar o vermelho. E vem aqui com o branco nas partes que a gente vai deixar com a luz. Não precisa esfumar muito.
deixa mais marcadinho. E aí vai do gosto. Se você quiser uma luz bem forte, ó, aqui nessas laterais, mais aqui, ó, no centro. Aí vai do gosto. Se você prefere deixar mais suave, então você deixa mais suave. E olha só como ficou finalizado aqui esse projeto. Bem fácil, poucas cores, uma pintura simples, mas que fica muito linda. E está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para você ter acesso a esse projeto e a todos os outros projetos. São 12 projetos, todos assim, ó, com temas fáceis e rápidos de pintar. E você pode pintar no tamanho pequeno, de uma folha 4, como esse daqui que eu fiz menor na folha 4. Mas tem a opção caso você queira fazer ele bem mais grande, em 2 folhas A4. Aí você vai escolher. Dá para você pintar em panos de copa, toalhas de chá, fica lindo. Imagina esse aqui na toalhinha de chá. Vai fazer os dois lados ali, ou os dois cantinhos da toalha de chá, dependendo do tamanho da toalha, se for bem grandão, aí você vai fazer os 4 cantos da toalha de chá, com ele assim no tamanho menor, fica muito lindo. E também dá para você fazer em panos de copa, para você vender um preço mais barato, porque é um tema bem fácil e rápido de pintar. E se você pintar no tamanho menor, rapidinho você pinta. E muito gostoso de fazer, com poucas cores, então você vai gostar bastante. Aí tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você ter acesso a essa apostila, que é uma apostila de flores e frutas. Mas aí não tem só flores e frutas, nós vamos pintar outras coisas também aqui, misturado com as flores e as frutas, mas o principal mesmo aqui vai ter sempre flores ou frutas, com jarros ou bules, e tá maravilhoso. Então, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E o link também do meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo para você tirar suas dúvidas. O link do grupo, do WhatsApp, se você ainda não está no grupo do meu WhatsApp e do Telegram, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreva, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que também ama pintura. Já espero você na nossa próxima aula da apostila Flores e Frutas. Beijos e até lá!